Sejam bem-vindos a todos e a todas, a você que está vendo a gravação ou a você que não está vendo a gravação, que está aqui online. Temos 3 pessoas aí online neste momento, né? Sejam bem-vindas a Ana, a Ju e a Valesca. Estamos colocando tinta, igual eu brinquei lá, né? Estamos colocando tinta na lista de aprovação, a qual vai estar o nome de vocês. Olha que legal. E porque a aprovação, Amém, Jesus. oh, recebo. Aleluia, arrepiei. Eu recebo isso na minha Recebo, vida. Jesus. É exatamente isso, meu Uau. povo. É pensamento positivo, porque não, vocês podem ter certeza. Todo mundo que se esforça vem. E conhecimento nunca é demais. Não importa se a gente, por enquanto, não sabe a data dos vestibulares nem federal e nem estadual, a gente não sabe, mas conhecimento nunca é demais. Eu quero falar para vocês que essa é a última aula de História Geral da nossa disciplina da parte teórica, ok? Por quê? Porque esta aula veremos 2 assuntos que normalmente podem ser puxados e que estão ganhando destaque na atualidade. Beleza? Que neste caso, a aula de hoje vai ser essa primeira parte da aula. Primeiramente, a gente vai ver a Revolução Chinesa. Este país que está dominando o mundo em questões econômicas. Inclusive, o Brasil temos uma relação econômica muito dependente da China. Então, a gente precisa conhecer a história daquele país. E a gente também verá a história de outro país latino-americano de bastante influência no Brasil também, que já foi mais influente, agora não é tanto, a qual a gente vai falar na próxima aula da semana que vem, que a gente tem uma relação próxima, histórica, inclusive, que é Cuba. A gente vai conhecer a história da Revolução Cubana. 2 assuntos depois da Segunda Guerra Mundial, 2 assuntos que a gente vai voltar a falar, vamos falar a semana toda, e 2 assuntos que a gente vai falar quando tiver sabendo a história do Brasil. E ainda é um assunto de atualidade, ok? Então, por favor, é um assunto que normalmente os professores de pré-vestibular não colocam. Por quê? Porque quando cai, normalmente cai, ele não têm costume de cair esses 2 assuntos. No entanto, eu queria dar um enfoque maior apostando nas atualidades, como, por exemplo, os embargos comerciais, a qual Trump aumentou de Cuba nos últimos anos. Não sei se vocês sabem, mas Trump acentuou os embargos econômicos de Cuba. E também o fato de a China estar praticando imperialismo, estendendo seus tentáculos econômicos para o mundo inteiro, tornando o mundo dependente da indústria chinesa. E, obviamente, essa guerra fria, entre aspas, que a gente está vendo, uma guerra econômica entre Estados Unidos e China. Então, são assuntos históricos, são assuntos do século passado, ou seja, do século XX, e são assuntos de atualidade. Então, por isso que você precisa ter bastante cuidado com esses assuntos, dar uma relevância maior, dar um cuidado maior, porque a chance de cair esses assuntos é muito grande. Combinado? Mas falei Combinado. bonito, não falei? Menino, falou pouco, mas falou bonito. Eu dei um panorama aqui agora desse coisa. E detalhe, gente, depois, sobrando um tempinho, o que eu quero fazer também? Eu tô querendo fazer umas aulas de atualidades, tá bom? Então eu vou preparar umas aulas de atualidade quando a gente estiver próximo do vestibular, beleza? Para vocês, de presente. Aí, ó, de presente. Tá bom? Aleluia, arrepiei. Beleza, vocês não podem, não se preocupem, a gente vai dar uma olhada em atualidades, entender contextos geográficos, filosóficos e, digamos, filosóficos, geográficos e históricos dentro de acontecimentos e atualidades, a qual pode ser interessante para o vestibular. Então, por que eu vou colocar perto do vestibular isso? Porque a gente vai estar mais recente na memória de vocês e com certeza vai ajudar vocês demais, porque a vestibular, Enem, tudo é atualidade, ok? É claro que a maior atualidade de agora é o diabo do coronavírus, que esse cão não passa, mas vai passar. Então vamos lá então, sejam todos bem-vindos novamente. Vamos para a nossa aula. Revolução Chinesa. Eu quero saber algo. Você já estudou Revolução Chinesa? Você viu na escola quando estava lá? Você que está estudando para o vestibular em algum tempo, você viu Revolução Chinesa?
Qual a importância de Revolução Chinesa quando você olha? Na imagem a gente está vendo um cara chamado Mao Tse-tung como um grande revolucionário. Aí, a gente, toda a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a gente vai esse foque no Mao Tse-tung, porque o cara, ele conseguiu se tornar literalmente como se fosse um deus da revolução dentro da China e fora da China também. Na imagem a gente está vendo crianças, todas aí vestidas com roupinhas da revolução e com o chamado caderno vermelho na mão. E a gente vai conhecer um pouquinho da história da China e até mesmo o processo revolucionário que levou a China a ser um país socialista, certo? E uma potência econômica na atualidade. É claro que aí durante o Mao Tse Tung é uma coisa, depois de Mao Tse Tung, espero que ele esteja no inferno, é outra coisa. Vamos lá então? Vamos lá. Imperialismo. A história da China que levou à Revolução Cubana. Ai meu Deus, o que diabo é a Revolução Cubana na minha cabeça? A Revolução Chinesa. A história da China começa com o imperialismo. Por quê? Porque o imperialismo vai ruir a imagem da monarquia chinesa. Lembrando que a China era um país monarquista, nesse caso, uma monarquia absolutista, ainda uma monarquia absolutista, razoavelmente atrasada em comparação às outras, em comparação às europeias, mas de um país literalmente gigante. Esse país a gente viu, quando a gente viu o imperialismo, nós ouvimos falar sobre eles, quando a gente viu falar sobre a Segunda Guerra Mundial, ouvimos falar sobre eles, lembra? Foi invadido diversas vezes. E aí, vamos lá entender então. No século XIX, no contexto do imperialismo, a China era dominada e explorada por potências europeias, principalmente do Reino Unido. E a gente tem que lembrar que a China já era explorada por outros países muito antes do imperialismo, desde a época do mercantilismo, onde Portugal, inclusive, colonizou uma parte da China, que é Macau, que até hoje fala-se português em Macau, na China. Pois é, essa região era explorada desde Portugal e depois começou a ser explorada na época do imperialismo, principalmente pelo Reino Unido. No entanto, tanto os franceses quanto os holandeses, se eu não me engano, ainda tentaram explorar esse território. E é, obviamente, a China, que sempre viu o Japão, que sempre viu na China uma potencial reduto de matérias-primas, principalmente de ferro. China, alvo do imperialismo. Vamos lá então. Além de explorar a China economicamente, os europeus interferiram em assuntos políticos e culturais da China em diversos momentos desde o século XIX. Aqui no mapa a gente está a ver as influências chinesas. Tem influência russa, que na época do imperialismo era uma monarquia. Japonesa, que obviamente os japoneses sempre tentaram interferir na China. Britânia, francesa e germânica. Se liga aí, olha tanto de país que metiu o bedelho na China. Então a China, apesar de ser uma monarquia, apesar de ser um império, ela era um império fraquíssimo, facilmente dominado e explorado. Imperadores da dinastia, qual foi o problema? Vamos entender quem eram os reis da época, quem eram os monarcas da época. Eram monarcas da dinastia Manchu. Os imperadores da dinastia Manchu foram acusados por muito tempo de submissão à dominação europeia. Por quê? Porque os europeus chegavam, eles não tinham poder de bater de frente e deixavam os europeus dominarem, controlarem o território tranquilamente, até porque o território era gigante, era um país majoritariamente agrário, então, obviamente, essa região, o monarca, ele não ia se meter com países com poder de guerra tão grande e simplesmente deixou eles dominarem à vontade. Quais foram os embates entre chineses e europeus? O mais famoso é a Guerra do Ópio. Todo mundo sabe o que é Guerra do Ópio? Todo mundo sabe o que é ópio? É uma... Sim, uma droga. Droga. Inclusive, uma droga muito famosa desde o período da Idade Média, gente. Desde o período da Idade Média. Para vocês terem noção, a história conta que vikings tinham vikings viciados em ópio. Então, o ópio é uma droga muito antiga, que já ferrava a vida de muita gente há muito tempo atrás. Esse ópio era encontrado principalmente na China, era produzido na China. No entanto, na China era proibido. E aí, nesse contexto, acontece a Guerra do Ópio. O governo chinês proibia a comercialização de ópio, e aí os ingleses tentaram dominar esse comércio e acontecendo, então, a Guerra do Ópio, a qual os ingleses
Eram traficantes de ópio dentro da China e a China tentando impedir esse tráfico. O Tratado de Nanquim de 1848, a China teve de abrir 5 de seus portos ao livre comércio e entregar a ilha de Hong Kong aos ingleses. Olha aí. Então, quem venceu a guerra foram os ingleses. E os ingleses, além de conseguir continuar traficando ópio para dentro da China, a China ainda teve que abrir mão de uma ilha de muito valor, que nesse caso é Hong Kong. Lembrando que Hong Kong, lá no final do século XX, se tornou independente, mas na verdade, na verdade ele é hoje um protetorado da China. Inclusive, Hong Kong está tendo vários processos, não diria revolucionários, vários processos de tentativa de emancipação. Então, na atualidade, de um lado, a China está tentando tornar Hong Kong literalmente do território chinês, através de embargos, através de tentar puxar eles até mesmo, puxar eles para o continente, digamos assim, economicamente, obrigando eles a depender economicamente da China, mas também até mesmo prendendo alguns líderes dessas independências. E Hong Kong está indo para as ruas tentando lutar pela independência. Beleza? Latifúndios. A distribuição de terras produtivas chinesas também era um grande problema para o país, pois quase 90% estava na mão de grandes proprietários rurais, espécies de senhores feudais. Se liga aqui, espécie de senhores feudais. Era praticamente um feudalismo à moda chinesa. Esse feudalismo estava ligado principalmente às nobrezas, que neste caso não tinham total controle desse feudo. No entanto, a gente pode observar algumas configurações dentro do feudo, como por exemplo, impostos servis desses servos dentro dessas pessoas que viviam dentro dessa região, obrigando a plantar, a colher para sustentar essa nobreza. Entre 1898 e 1900, um ato de rebeldia contra a dominação estrangeira ocorreu na China. E aí começa, não foi, se liga, não é a monarquia, não é o governo, mas na verdade é o povo tentando barrar essa dominação estrangeira dentro da China, principalmente de dois países que deu muito trabalho para a China, a Rússia e os ingleses. Aqui a gente está vendo algumas guerras. Em 1908, Sun Yat-sen fundou então um partido nacionalista, chamado de Kuomintang. Não se esqueçam porque é um nome muito importante nesse contexto. Os Kuomintang, cujo principal objetivo era fazer oposição à monarquia e domínio europeu no país. E vocês observam que o nacionalismo chinês é muito diferente do o nacionalismo europeu. Lembrando que o nacionalismo chinês, no começo do século XX, ele já estava funcionando. Na Europa, somente lá em 1930 para frente, que a gente vai ver esse boom de nacionalismo dentro da Europa. Na China já estava funcionando. E detalhe, enquanto na Europa o nacionalismo era de cunho muito mais monarquista, dentro da China não, ele era completamente republicano, contra a monarquia, exatamente porque os Kuomintang falavam que a monarquia era favorável a uma dominação estrangeira, ou seja, eles eram contra a nação. Então o nacionalismo começa a crescer e começa a se formalizar e aumentar as suas cadeias. Vamos lá. Em 1911, com grande apoio da parte dos militares chineses, Sun Yat-sen foi proclamado primeiro presidente da China. Na imagem a gente tem o Sun Yat-sen, que é esse primeiro presidente e fundador dos Kuomintang. Lembrando que nacionalismo é diferente de comunismo, beleza? Em 1925, ou seja, um pouco menos de 20 anos, com a morte de Sun Yat-sen, ocorreu uma disputa pelo controle dos Kuomintang, que acabou por se fundir com o Partido Comunista. Cara, esse é o mais doido da história do nacionalismo chinês. Porque na Europa, o nacionalismo é completamente contra o comunismo. Até porque o comunismo em si é internacionalista. O que Karl Marx fala? Trabalhadores do mundo inteiro, unir-vos. Não é a ideia do comunismo? O comunismo não é todo o proletariado se unindo? Pois é. Na China, não. Na China, ele tem um cunho nacionalista. Até porque ele vai se juntar ao nacionalismo. Ele vai se juntar ao nacionalismo por quê? Porque o poder estava na mão dos nacionalistas. Então, os líderes comunistas perceberam uma forma de assumir o poder através do Kuomintang. Em 1927, o general Chiang Kai-shek assumiu o poder do Kuomintang e, no comando das tropas chinesas, começou a combater os opositores da República, entre eles os grandes proprietários rurais e até mesmo os comunistas. Esses comunistas que 2 anos atrás tinham tentado fazer parte, começam a ser cansados novamente pelo nacionalismo. Provavelmente esse nacionalismo começa a receber influências do nacionalismo europeu e começa a se formalizar mais
como uma ditadura propriamente dita. Inclusive, até mesmo atacando todo mundo que era contra a República, inclusive alguns grupos monárquicos que vai tentar voltar ao poder. A longa marcha, essa longa marcha, ela é essencial. Cara, quando eu falo essencial, gente, dei uma atenção especial à longa marcha. A longa marcha ela é essencial para entendermos o comunismo dentro da China, o cunho do comunismo. Lembrando que a longa marcha ela vai ser em 1934, correto? Em 1934. A longa marcha ela vai tentar ser repetida no Brasil durante a ditadura militar, através da chamada Guerrilha do Araguaia, a qual a gente vai ouvir falar na aula aqui da semana que vem. A Guerrilha do Araguaia, ela pega a China como um grande exemplo para o Brasil, ok? E aí fala, olha, funcionou na China, deve funcionar aqui. E aí eles começam a formalizar, a fazer uma grande marcha. Professor, a gente teve grandes marchas dentro do Brasil? Sim, a gente viu duas marchas de cunho comunista no Brasil, como, por exemplo, a marcha do Carlos Prestes, ou a coluna Carlos Prestes, que saiu lá do Rio Grande do Sul e foi até o Nordeste brasileiro, passando pelo Norte, tentando incentivar o campesinato a lutar pelo comunismo. Não deu certo. No entanto, a China vai dar certo. Em outubro de 1934, cerca de 100 mil comunistas tiveram de abandonar a região de Shanxi. Foi o início de um dos episódios marcantes dessa guerra da Longa Marcha. Uma caminhada de 12 mil quilômetros, atravessando 11 províncias e travando combates incessantes, que o principal líder comunista, Mao Tse-tung, empreendeu com mais de 100 mil pessoas em direção ao noroeste do país, com o objetivo de escapar do cerco inimigo. Se liga no mapa, ele vai saindo lá e vai andando por quase todo o meio ali do país e subindo, tentando incentivar principalmente o campesinato na luta do comunismo. Então eles vão passando, vão meio que falando sobre o comunismo, vai incentivando as revoltas comunistas, vai matando esses latifundiários e aí causando essa revolução, essa revolta de dentro para fora, principalmente nesse campesinato que era o mais esmagado pelos Kuomintang. Durante essa caminhada, muitas pessoas morreram. Outros ficaram pelo caminho organizando os camponeses, que haviam se transformado na principal base de apoio dos comunistas. Apenas 9 mil chegaram ao destino, a província de Shanxi, onde se ergueu o quartel-general das tropas comunistas. Vocês lembram quantas pessoas saíram do começo? Alguém lembra? Alguém está prestando atenção? 120 mil. 120 mil começaram a marcha. Durante o caminho, principalmente na maior parte do caminho, tinha 100 mil pessoas. No entanto, chega no final da marcha apenas 9 mil. No entanto, com isso a gente pode entender que eles literalmente distribuíram, soltaram essa massa de comunistas, de pessoas que queriam organizar essa revolução no meio do caminho. Qual é o grande líder? Mao Tse-tung. A severa derrota dos comunistas às zonas urbanas levou Mao Tse-tung às alianças partidárias. Mao Tse-tung estabeleceu uma nova estratégia revolucionária, voltado para as zonas rurais em busca de apoio das massas camponesas. Ou seja, a classe urbana, que era uma classe muito pequena da China, não comprou a ideia de comunismo, enquanto a classe rural, que era explorada por esses pseudos-feudos dentro da China, comprou, achou, encontrou no comunismo uma forma de ascensão, uma forma de melhoria de vida. E Mao Tse-tung, vocês lembram na aula anterior, o spoiler que eu dei, né? Tipo assim, na próxima aula eu aí falei do Mao Tse-tung, falando que o diabo devia ter bastante inveja de Mao Tse-tung, porque Mao Tse-tung foi um dos caras na história o maior genocida da história. É o cara que mais matou gente principalmente devido ao seu partido. E aí vem. Em outubro de 1949, os comunistas tomam o poder e proclamam a República Popular da China, com Mao Tse-tung como chefe supremo. Mao Tse-tung, que participou de toda a marcha, que é líder do Partido Comunista, ele vai conseguir, em outubro de 1949, proclamar essa República Popular da China, inclusive é o nome que até hoje se tem, através do Partido Comunista. Até hoje, o Partido Comunista é o único partido da China. E aí, essa passa a ser a bandeira da China, ok? Vocês podem notar que ela não é
tipo, ela segue os padrões, digamos assim, da bandeira da Rússia, que é a primeira bandeira do primeiro país comunista, todavia, ela não segue as mesmas ideias, como, por exemplo, a foice e o martelo unidos. A foice e o martelo é coisa da União Soviética. Essa União Soviética, que às vezes vão estar unidas com a China e às vezes vão estar brigando com a China, ok? Então, apesar dos dois serem países de cunho comunista, eles não vão estar unidos 100%. E aí, isso que é a grande diferença para a gente entender. Lembrando que a base, quem fala isso vai ser o próprio Karl Marx, o socialismo ele funciona de diferentes meios para diferentes países. Então, a China ele funciona de uma forma, na União Soviética vai funcionar de outra forma diferente. Então, é um sistema com princípios, só que como funciona dependendo do país, beleza? Transformar um país comunista na China passou por uma série de reformas, como, por exemplo, coletivação das terras, controle estatal da economia e nacionalização das empresas estrangeiras. É óbvio, para você ser comunista, para você ser socialista, a primeira etapa é essa, e a gente precisa repassar. Coletivização das terras, ou seja, todas as terras passam a ser do Estado, passam a ser distribuídas e passa a ser tudo que é produzido é redistribuído pelo Estado. Controle estatal da economia. A economia passa a ser totalmente controlada pelo Estado. Isso também é uma característica do socialismo. E, obviamente, nacionalização de empresas estrangeiras também é um ato socialista, porque você pega a propriedade privada dos outros e nacionaliza e torna estatal. E é detalhe, sem indenização. A gente vai falar disso daqui a pouco, quando estiver falando de Cuba. E aí começa uma construção de uma nova China. Lembrando que a China, que era monarquia, passou a ser uma república nacionalista e agora é uma república comunista. A gente fala comunismo, pessoal, mas lembrando, certo é falar socialismo. Esse socialismo, que tem diferentes formas, tem socialismo científico, socialismo utópico, socialismo real. Nesse caso, é o socialismo real. Muita gente fala que, na verdade, nem era socialismo, fala que era maoísmo. Muita gente fala que o sistema empregado na China, na verdade, se chama maoísmo. Da mesma forma que na União Soviética, vão falar que é stalinismo. Mas vamos falar o que eles falavam de si mesmo, que era socialista, governado por um partido comunista, ok? Vocês ainda têm dúvidas do que é socialismo e comunismo? Lembrando, fazendo um panorama geral, o socialismo é uma estatização, onde tudo passa a ser do Estado, o Estado acaba com a propriedade privada, transforma todo mundo em igual, digamos assim, né? Existem críticas, transforma todo mundo igual. A partir do momento que a galera não entender mais de propriedade privada, não quiser mais propriedade privada, ela passa para o comunismo, onde não existe Estado e tudo é comunitário. Então, nunca em nenhum mundo não chegou ao comunismo, mesmo que todos os partidos que governaram países de socialismo, no caso socialismo real, tinha como principal nome de Partido Comunista. Hábitos e costumes foram alterados, como por exemplo dentro dessa nova China. Prostituição e uso de drogas passam a ser considerados crimes. Por quê? Primeiramente, que o corpo não é seu. O corpo é do Estado. Então, você não pode prostituí-lo, a não ser que o Estado mande. Segundo, as drogas atrapalhavam as pessoas, até porque elas não poderiam trabalhar. E a China vai necessitar passar por um processo de modernização, industrialização e um boom econômico. Então, impedir que as pessoas se droguem, principalmente também, até mesmo por álcool, também é uma ideia. Coisa que a União Soviética também fez no grande desenvolvimento econômico deles, a qual chamado de Grande Salto, que vai desenvolver a União Soviética, eles vão tentar acabar com o uso de bebida alcoólica. Perseguição às classes que tinham ligações com os nacionalistas. Os nacionalistas, obviamente, eles viam que o comunismo não era algo que encaixava as ideias socialistas, as ideias nacionalistas, e vão tentar lutar contra o comunismo. Óbvio que Mao Tse-tung também vai tentar prendê-los e, obviamente, matá-los. Cerca de 2 milhões de indivíduos mortos por se recusar a coletivização de terras. Tem gente que, obviamente, vai se recusar a coletivizar a terra, com certeza. E eles serão mortos logo nos primeiros anos. Lembrando que, durante todo o governo de Mao Tse-tung, foram mortos, espero que todo mundo esteja sentado, 60 milhões de pessoas durante os governos de Mao Tse-tung. Então, é um número expressivo. Não existe ninguém nem próximo disso, nem próximo, gente.
No segundo lugar, a gente só tem 20 milhões, para você ter noção. Mao Tse-tung matou 60 milhões. Quantas pessoas tinham na China nessa época? Cerca de 1 bilhão de pessoas. Então, 60 milhões é muito. Não, acho que tinha 800 milhões, 900 milhões. Não chegava nem a 1 bilhão, mas era muito. Hoje em dia, a China tem cerca de 1,7 bilhões de pessoas, ok? Muita gente. O que eles ainda fizeram? O chamado grande salto. Gente, o grande salto, o que é? Isso é uma coisa que não se pode esquecer. O grande salto, ele é um processo de desenvolvimento econômico. O que eles falavam? A gente vai tirar o país, um país agrário, um país feudal, e vamos transformar o país em uma potência econômica e industrial. Beleza? Era o passo, esse grande salto, a qual eles estavam dispostos a fazer tudo, a fazer literalmente tudo para esse grande salto. O que eles fizeram? Para vocês terem noção, em apenas 2 anos foram mortos mais de 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas foram mortas durante 2 anos devido a esse grande salto. O que foi o grande salto? Cada vilarejo deveria produzir os alimentos e os bens necessários. Então, tinha uma meta a ser batida. Então, a meta de um vilarejo era produzir aquele tanto. Lembrando que eles produziam aquele tanto e o Estado ia lá e pegava para redistribuição depois de um tempo. Mobilização de todos os recursos humanos da China. Todo mundo se tornou, em tese, funcionário do Estado, a qual precisava trabalhar do Estado e precisava bater uma meta. Acelerar o desenvolvimento econômico era um outro passo de extrema importância. A China era um país pobre, então precisava desenvolver economicamente o país, e o grande salto daria tudo necessário para isso. Igualdade no curto período de tempo. Acabar com as classes sociais e trazer uma igualdade para os chineses. O que é essa igualdade? Acabar classe A, classe B, classe C, e todo mundo se tornar, em tese, bem de situação financeira, está no nível legal. É claro que, quando você quer todo mundo feliz, o que você faz? Mata quem está infeliz, né? Foi a ideia maravilhosa de Mao Tse. Ele era pai, né? Mas vamos lá. Então, qual foi o resultado do grande salto? Total, mas quando eu falo total, é total desorganização econômica. Quando isso aconteceu, a China literalmente perdeu os meios, ficou completamente perdida, porque estava todo mundo se matando ali, e aí houve um salto literalmente econômico muito grande, obviamente teve, no entanto, causando a morte de milhares de pessoas. A maioria delas morreram de fome. Por quê? Porque o Estado ia lá e apropriava da alimentação para redistribuição, deixando algumas regiões sem. Principalmente, fulano, uma região tal não está ali querendo, porque não gostaram do comunismo, não querem praticar isso, não acham legal, então bora deixar eles morrer de fome. Vamos dar comida para quem está produzindo. Quem não está produzindo, quem não quer fazer parte, deixa morrer de fome. E deixava essa galera morrer de fome. Mao Tse-tung é afastado do poder central e fica apenas com a política externa. Então, o Partido Comunista vai tentar afastar Mao Tse-tung dessa liderança ali nesses anos, logo depois do grande salto, porque ficaram horrorizados com o que ele fez tentando desenvolver. Em 1960, devido a críticas contra a União Soviética, esta suspende a ajuda econômica e militar da China, transformando até então a União Soviética, até os anos 60, a União Soviética estava do lado da China. Quando chega a China, o Partido Comunista Chinês começa a criticar o Partido Comunista Russo, e aí eles rompem economicamente e militarmente. No entanto, em 1966, Mao Tse-tung inicia um movimento de retomada total do partido no país. Depois de 16 anos apenas cuidando de questões externas, ele volta para o controle do Estado, volta para o controle econômico do partido, digamos assim, e começa a controlar novamente o partido. E principalmente agora tentando eliminar qualquer coisa que fosse contra ele mesmo. Agora ele vai tentar deixar o partido um pouquinho mais de lado e vai cuidar mais dele, da imagem dele. E aí ele começa um processo chamado de Revolução Cultural Proletária, em transformar. A ideia era, vamos transformar o proletário em grande herói. E aí ele vai começar, por exemplo, a tentar atacar religiões, tentar atacar qualquer coisa a qual ele considerava algo que não cabia muito na Revolução Proletariada. E aí acontece a chamada Grande Revolução Cultural Proletariada. A arte passa a ser tudo do país, literalmente tudo, qualquer expressão passa a ser controlada pelo Estado. Então vamos lá, nessa Revolução Cultural,
começada em 1965, ela vai fazer o chamado Grande Expurgo, eliminar qualquer coisa que eles consideravam imperialista, capitalista, qualquer coisa a qual eles consideravam que não seria bom para o partido. Entre eles, os burocratas, esses burocratas que, na visão deles, atrapalhavam o partido, a maioria dos políticos que eram contra Mao Tse-tung, contra o comunismo, e pessoas de dentro do Partido Comunista que eram contra Mao Tse-tung, militares que vão ser vigiados, membros do PCC, Partido Comunista Chinês, jovens que também estavam envolvidos em tentando impedir que o comunismo se alastrasse, cursos universitários que não tinha muito a ver com as ideias as ideias do comunismo, professores, obviamente, sempre os primeiros a rodar, todos eles foram expurgados da China, mortos, caçados, e aí tentando matá-los da pior forma possível. E aí, a partir da educação, Mao Tse-tung percebeu que a educação era um grande caminho, principalmente para a ascensão da imagem dele. E aí ele cria o chamado Livro de Mao. O poder político nasce no cano da espingarda, ou seja, quem não estiver com ele, está contra ele e morrerá pelo cano da espingarda. E aí surge esse livro chamado Livro Vermelho, ou Livro de Mao também, tem a capinha, até Mao Tse-tung, se liga, gente, é muito doido, né? Porque Mao Tse-tung se coloca como o sol. Vocês lembram que a gente viu a questão lá da monarquia absolutista, o Luís XIV, ele colocava ele como rei sol? Pois é, Mao Tse-tung é o proletariado sol. Eu tô muito bom na piada hoje. Ninguém riu. Vamos lá, então. Então, o que tinha nesse livro? Vamos lá. Nesse livro, olha, vocês podem notar que o livro ele está em praticamente todas as imagens, desenhos, tudo da Revolução Chinesa. Obviamente, sempre está uma arminha ali também, não sei o que lá. E aí, o que acontecia quem não queria ler o livro, quem não tivesse o livro, porque o livro ele era esse livro, o Livro Vermelho de Mao, ele era quase que uma bíblia do comunismo chinês, beleza? Então ele vai ser tido como uma bíblia, algo essencial. Quem escreveu essa Bíblia? Mao Tse-tung. Então, as frases, até hoje, para vocês terem noção, são lidas no começo de salas de aula. Vai ter uma aula, então, as frases de Mao Tse-tung são lidas para serem inspiradas e tudo mais. Chamada de ditadura cultural, exerce domínio absoluto e determinou o que podia ser escrito, pintado, editado, cantado e exibido nos teatros chineses. Essa foi Yang Qing, que é a esposa do Mao. Ela é tida como o braço direito de Mao, principalmente nessa questão cultural, e ela vai controlar tudo, literalmente tudo, principalmente de questões culturais de expressão. E nada que não tiver o aval do governo não vai poder ser publicado. E aí, então, que começa também uma polícia do partido, obviamente, era a versão do partido, mas totalmente leais a Mao. Se liga o que eles têm na mão? Eles têm na mão o livro de Mao Tse-tung. Eles liam as frases como evocação de um líder supremo, um líder que precisava, que eles necessitavam, que se não fosse ele, toda aquela paradinha que a gente já viu em todas as ditaduras, é mais uma coisa, literalmente a mesma coisa. Vamos lá. O livro vermelho de Mao como base doutrinária. Esse livro vermelho de Mao foi tido como base de doutrinação de pensamento dos chineses, a qual os chineses passam a defender completamente. Aí a gente tem, a maioria passa, maioria não, né? Na verdade é todo mundo, até porque quem não defendia era morto, né? Humilhavam e castigavam revisionistas. Revisionistas, será que o comunismo é certo? Será que esse comunismo qual está sendo praticado na China é correto? Matavam, humilharam e castigavam. Direitistas, pessoas que eram vistas de pessoas de direita. Burgueses, comerciantes que tentavam não pagar impostos. Comerciantes que estavam trabalhando sem o aval do governo. Burocratas do partido. O que é burocrata do partido? Aquelas pessoas que tentavam parar Mao Tse-tung, entendeu? Então eles também foram mortos. E até mesmo aqueles que adotavam estilos ocidentais de comportamento. Então, por exemplo, o que é tido? Estilos ocidentais de comportamento. Escutar uma música. A gente está anos 60, vamos pensar que está anos 60. Vou escutar um Beatles aqui. Podia? Não podia não, gente. Isso era completamente contra o Estado e você está se ocidentalizando. Então era visto como errado, era visto como capitalismo. Então você está errado. Principalmente, mas é principalmente se for dos Estados Unidos. Aí, se for dos Estados Unidos, vai estar muito errado e perigoso tu ir para campos de concentração. Sim, a China
desenvolveu vários campos de campos de concentração chamados pela China de campos de reeducação, ou seja, a qual eles vão, pessoas que não estão ali, muito ali, eles vão para lá, para dentro desse campo de concentração, para ser reeducados dentro das normas do comunismo. Até hoje, esses campos de concentração existem, e isso vai estar na nossa aula de atualidades, beleza? Porque a gente está tendo um grupo étnico chinês lá do norte da China está sendo dizimado por causa desses campos de reeducação, que na verdade é campos de concentração. Beleza. No dia 9 de setembro de 1976, ocorre a morte de Mao Tse-tung. Ele vai morrer e aí vai deixar o país completamente organizado e em um passo de se tornar uma potência econômica. E isso em 1976. No entanto, em 1976, a China ainda era um país extremamente fechado em si. Extremamente fechado. Poucas pessoas sabiam o que estava acontecendo lá dentro. Então, ele era completamente fechado entre si. Ninguém sabia, até porque eles estavam passando por todo esse processo. No entanto, quando Mao Tse-tung morre, o país já era, de certo modo, um país, uma economia muito forte internamente. Precisava de fazer o quê? Expandir para fora, né? Então, você tem duas facções, dois grupos de intenções diferentes dentro do Partido Comunista. Lembrando que isso aqui é dentro do Partido Comunista. No entanto, existe aqueles com ideais de direita dentro do Partido Comunista, que na época do Mao Tse-tung se dizia que não tinha, e existe os ideais de partido de esquerda dentro do Partido Comunista lá dentro. Vamos lá. Os de Partido Comunista, os de lado de direita dentro do Partido Comunista conseguiu uma expressiva vitória de expansão da economia e de abertura econômica dentro da China. Já o lado da esquerda, principalmente a esposa de Mao e seus aliados mais próximos, foram banidos da política chinesa. Então, todo mundo que estava muito próximo do Mao Tse-tung foram expulsos da China, porque o lado mais direita do comunismo, eles queriam uma expansão da economia, queria que a economia se abrisse e expandisse em seus ideais para fora até mesmo da China. Comitê Centro do PCC. Por que eu coloquei esse H aqui? Gente, na verdade é PCC, Partido Comunista Chinês. No entanto, eu coloquei H para não confundir com o PCC lá do Comando Vermelho Comando da Capital, uma coisa assim. Tornou público um relatório que assinava. A história mostrou que a Revolução Cultural, laborando em erros e capitalizada por classes contra-revolucionárias, levou à comoção intertina e trouxe a catástrofe para o partido, para o Estado e para o povo. E aí, então, esse Partido Comunista, após a morte de Mao Tse-tung, vai começar a culpar Mao Tse-tung de algumas coisas, mesmo não dissociando da imagem dele. Beleza. A China como potencial econômico. Então, a gente vai conhecer um pouquinho essa China hoje em dia. Essa China que vai passar por um longo processo até chegar a essa potência econômica dessa China hoje em dia. Então, aqui já começa um pouquinho dessa aula de atualidades. Lembrando que vocês perceberam que eu fiz correlações com o Brasil, correlações com os Estados Unidos, correlação com muitas coisas que estavam acontecendo durante esse contexto. E se liga nisso porque é muito importante. Vamos lá. De 1976 a 1997, quem vai ser o líder, o presidente, líder do Partido Comunista? Vai ser o Deng Xiaoping. Ele vai fazer reformas econômicas e implementação da economia do mercado dos moldes capitalistas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a China para um modelo capitalista de indústrias internacionais e lá montar suas indústrias lá dentro, mas também de fortalecimento da economia interna, até mesmo para exportação. Eles vão perceber que a China seria uma potência econômica se começassem a exportar, porque até então toda a economia estava voltada internamente. Com a exportação, a China com certeza se tornaria uma potência econômica vista por Deng Xiaoping. Então, ele vai desenvolver isso. A partir de 1990, vai acontecer a reforma do sistema produtivo, se aprofunda ainda mais. Essas reformas que o Deng fez vai se aprofundar ainda mais nos anos 90 e vai acontecer o crescimento da economia chinesa. Então, a China vai se tornar uma potência econômica a partir dos anos 90. É a partir dos anos 90 que também, em 1989, na queda do Muro de Berlim, essa Praça Celestial movimentos contrários ao comunismo, vai tentar impedir, vai tentar pôr fim ao comunismo dentro da China.
movidos também por uma decadência do comunismo já na União Soviética que a gente vai ver na próxima aula da segunda-feira. Então, esse movimento de já estava em decadência no final dos anos 80 vai levar, vai pôr em decadência o comunismo do planeta inteiro. Obviamente, a China vai estar inserido nisso. E aí, velho, tem essa foto de 1989, essa foto que é emblemática, esse estudante, ele vai se pôr sozinho no meio de um tanque. No entanto, um pouco antes dessa foto, esses tanques já tinham matado um monte de gente nessa praça celestial. Vamos entender um pouquinho da China hoje em dia. A grande economia da China, o que é que ela está baseada? Há alterações na concepção de gerentes da economia. Essas economias vai abrir internamente com o aval do governo. Então, o governo ele vai cobrar muitos impostos? Vai. Vão dar trabalhadores ali, vão fornecer trabalhadores para essas empresas? Vão. No entanto, essas empresas não serão mais estatais. E grande quantidade de mão de obra e exploração da mão de obra. A China é um dos maiores países do mundo, da maior população do mundo. É claro que essa população majoritariamente pobre, eles vão ser bastante explorados por essa abertura econômica. E até hoje é extremamente explorado. É muito comum você comprar, não sei se hoje em dia, né? Mas não, no Wish. O Wish é um site chinês que vende produtos para o Brasil, para o mundo inteiro. Você compra muito barato. Você baixa o aplicativo e você compra coisa até de graça. Roupas as que você compraria ali de R$ 800 aqui no Brasil, você compra pelo Wish. Tem o Wish, tem o Geek, tem vários aplicativos desse jeito. Você compra por R$ 100, dependendo do dólar, né? Você compra muito barato, é muito barato mesmo. Às vezes, alguns pedaços de roupa, algumas coisas vêm com cartinhas de pessoas pedindo ajuda porque está sendo escravizadas. Então, você compra barato, mas através do trabalho escravo. Mas é barato. Já fiz o meme sobre isso. Isso é bem pesado, mas vamos lá. Energia abundante. Eles vão começar um processo de exploração de energia muito rápido, causando, gente, um verdadeiro desastre ecológico, como usinas de energia radioativa, usinas de energia hidrelétricas, inclusive as maiores hidrelétricas do mundo estão na China. Então, eles vão desenvolver a questão de energia abundante. Matéria-prima. A China vai começar a explorar da matéria-prima o máximo possível, causando vários problemas ambientais na China. Tanto que a China é um dos países que mais polui a atmosfera hoje em dia. Parcerias comerciais. Vai começar as parcerias comerciais internacionais. Agressividade nos investimentos, principalmente investimentos estatais. Eles vão desenvolver o máximo de investimento estatal possível e transformar as empresas chinesas em potências econômicas. Valorização da educação também vai tentar fazer com que a educação seja o grande boom de desenvolvimento dentro da China. É claro que essa educação não dissociada, nem hipótese não dissociada dos ideais comunistas. Incentiva a tecnologia, lembrando que as tecnologias chinesas é hoje uma das tecnologias que mais vem ganhando destaque. Com um exemplo, o Xiaomi, essa empresa Xiaomi. Aqui a gente conhece a Xiaomi apenas pelo celular, mas a Xiaomi está sendo uma empresa. É Xiaomi que se fala, né? Se alguém souber diferente, me corrige. A Xiaomi ela está desenvolvendo um processo, é uma das maiores, se tornou uma das maiores empresas de tecnologia do mundo na atualidade, e é uma empresa chinesa. Olha aqui, China, potência econômica do século XXI, eu quero que vocês observem as influências da China no ano de 1980, ok? No ano de 1980. Em azul, as influências dos Estados Unidos e em vermelho as influências da China. Em 2018, 2 anos atrás, olha o que se tornou o planeta. Metade do planeta, gente, tem influências da China, inclusive o Brasil. Se você pegar dos 24, mais o Distrito 24 mais o Distrito Federal, de estados brasileiros, cerca de 19 têm relações de dependência econômica com a China. 19. Se eu não me engano, Roraima é um dos poucos estados que não tem essa dependência da economia chinesa. Se eu não me engano. Mas depois eu posso trazer, pesquisar um mapa rapidão para vocês e enviar para vocês com atualidade, certinho, bonitinho lá para vocês. Ok? E aqui a gente encerra vendo esse mapa de atualidades praticamente, né?
sobre as influências da China, a gente termina a aula de Revolução Chinesa. Agora vamos ver um pouquinho, não é muita coisa, até porque a gente só tem aí um pouco mais de 10 minutos, sobre a Revolução Cubana. Revolução Cubana, que se tornou um único país liderado pelo Partido Comunista, que houve, de fato, uma revolução dentro da América Latina. É claro, hoje a gente tem, por exemplo, Maduro, que é um grande líder, é um grande líder do comunismo, né, desses ideais de esquerda socialistas na América Latina, e hoje a gente também tem um presidente, que eu não estou lembrando agora, da Argentina, que também é de partidos de esquerda, de forte esquerda dentro da América Latina. No entanto, o único que fez uma revolução de fato foi Cuba. Por que ele foi o único? Porque depende da história dele. Vamos lá entender. A gente lembra lá que a gente já estudou Cuba um pouquinho, que foi a independência de Cuba. Então a gente estudou a emenda Platt, o que era a Cuba, por que Cuba sempre esteve relacionado aos Estados Unidos. Vamos lá. Basicamente, a economia cubana historicamente está pautado na cana-de-açúcar e na produção de tabacos, que historicamente sempre foi a economia dele, baseada na economia dele. Lembrando que os charutos cubanos até hoje são os charutos mais famosos do mundo. E aí, então, a gente vem a frase de José Juan Martí Pérez, que foi um grande líder da independência. O que ele falou? Si no luchas terão menos la decencia de respeitar os quienes se hacen. A gente tem que respeitar os que aqui... Valesca, me ajuda aí, mulher. O que ele está falando aqui? Valesca? Ela não quer falar. Vamos pular. Vamos lá entender, então. A República de Cuba é atualmente o único Estado socialista das Américas. Cuba foi uma colônia espanhola até 1998, quando houve a guerra entre a Espanha e os Estados Unidos. Deixa eu só ver aqui que alguém falou alguma coisa, rapidão. Oi, era para você ler. O que você está fazendo? Ah, que pena, mas depois você fala aí o que o cara fez. Voltando então. Vamos lá. Então, Cuba é o único país unicamente socialista das Américas. Cuba foi uma colônia espanhola até 1898, quando houve uma guerra entre Espanha e Estados Unidos. A gente viu isso. Foi um dos países a qual os Estados Unidos foi lá e interviu economicamente dentro do processo de independência. Então, é um dos poucos países. Foi feita uma independência muito tempo depois do Brasil. Em 1902, Cuba teve sua independência, finalmente reconhecida pela Espanha. Após essa data, passou mais de 30 anos como protetorado americano. Vocês não sabem o que é protetorado? Protetorado é um país independente, mas que tem influências externas e internas de outro país. Esse outro país protege economicamente ele, protege até militarmente ele. No entanto, esse país, em tese, é independente, mas é obviamente extremamente influenciado pela potência econômica a qual ele é protetorado. Então, representação da exploração de Maine em Havana. Aqui é esse processo onde os Estados Unidos sugam muito economicamente de Cuba. Após a explosão da USS Maine no porto de Havana, intervenção americana. Tratado de Paris, fim da dominação espanhola na ilha, e Cuba torna-se um protetorado americano. Artifício para disfarçar os status políticos da economia da colônia. Lembrando que, após a USS Maine, que era um navio dos Estados Unidos, ser atacado por espanhóis, os Estados Unidos vão começar a investir dinheiro dentro de Cuba para tentar manter a sua dependência econômica de Cuba. Então, ele ajuda financeiramente Cuba a se tornar independente, mas para que eles continuem suas relações comerciais. Lembrando que Cuba teve essa relação comercial com os Estados Unidos desde a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, a qual os Estados Unidos causou a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Quando eles fizeram isso, Cuba ainda tinha escravos. E aí, o que aconteceu?
boa parte dos grandes donos de plantation dos Estados Unidos começou a investir dinheiro em Cuba, porque Cuba ainda mantinha escravidão. Os produtos cubanos deveriam ser exportados para os Estados Unidos, que os reexportariam caso não fosse necessário no seu mercado interno. Então, tudo o que era produzido dentro de Cuba era enviado para os Estados Unidos. O que eles não precisavam, eles voltavam para Cuba novamente. Em 1902, primeira Constituição cubana. Nessa Constituição tinha a chamada Emenda Platt. Essa Emenda Platt, a gente viu ela já, mas vamos lá. O que a Emenda Platt fazia? Reserva o direito dos Estados Unidos de intervir sempre que julgarem seus interesses econômicos estejam ameaçados e valerá até 1903, com a ascensão de Fulgêncio Batista. Então, até 1933, os Estados Unidos poderiam intervir economicamente, judicialmente, qualquer coisa que ele quisesse dentro de Cuba. Essa era uma emenda dentro da própria Constituição de Cuba. Todos os governantes de Cuba eram dependentes dos Estados Unidos e aliados desse político na subserviência aos interesses americanos. Na emenda Platt falava que os Estados Unidos poderiam intervir em Cuba quando os dois lados estavam interessados, mas na realidade, só quando os Estados Unidos estavam interessados. E aí então começa esse processo revolucionário cubano. Começa com Fulgêncio Batista, que vai dar um golpe de Estado, tomando o poder. Fulgêncio Batista chegou ao poder em 1933, pela revolta dos sargentos. Favoreceu os negócios americanos e mantinha estreitas relações com a máfia dos Estados Unidos. Em 1934, a emenda Platt é suspensa como parte de boa vizinhança com Roosevelt. Então, em 1933, o Fulgêncio, na verdade, Fulgêncio é o nome dele, né? O Fulgêncio, ele fala, olha, vamos acabar com a emenda Platt, acabar essa influência constitucional e a gente vai manter essas relações de política de boa vizinhança. Essa política de boa vizinhança que a gente viu lá na aula passada, que foi feita no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Pois é, eles já praticavam eles em Cuba. Qual era a ideia? É uma relação de amizade, é uma relação de dois lados, não só de mais um lado, como estava na emenda Platt. Fulgêncio Batista, então, controlou as Forças Armadas entre 33 e 40, até os anos 40, quando elegeu-se presidente. Em 1940 e 44, a Constituição de 1940 é considerada avançada para a época. Essa Constituição, criada em 1940, era muito avançada para o período dentro de Cuba, colocando Cuba como uma potência democrática. Depois disso, vai morar, então, nos Estados Unidos, retornando em 1952, derrotado nas eleições da novo golpe de Estado. Então, ele mora nos Estados Unidos por muito tempo, volta em 1952 para participar de uma eleição. No entanto, ele é derrotado. Não aceitando a derrota, ele dá um golpe de Estado e cria a chamada, literalmente uma ditadura batista. Beleza, gente. Cuba, então, passa a ser, durante esse período, é chamada de meretriz latino-americana. Por quê? Vamos lá entender por que esse nome meretriz americana. Enquanto a população sofria graves problemas sociais, o luxo e a riqueza marcavam os nightclubs, bordéis e cassinos destinados à minoria privilegiada e aos estrangeiros. Nesse cenário, organizou-se uma guerrilha de derrubada do poder de Batista. Então, por que era meretriz latino-americana ou meretriz caribenha, como era chamada? Cuba tinha vários bordéis, vários clubes noturnos. Cara, Cuba era visto como algo que todo estrangeiro queria ir, porque era muito bonito, era tudo mais, aquela parte economicamente ali legal, entendeu? Aquela parte de hotéis e tudo mais. As pessoas iam para lá para viver essa maravilha que era a Havana. O bordéis, prostituição, cara, era tudo muito, muito bonito para os estrangeiros e uma elite cubana. Para a maioria da população era uma desgraça absoluta, porque a galera vivia na pobreza. E aqui eu coloquei aí para vocês um pequeno, como é que se fala? Um banner desses hotéis, desses cruzeiros que iam para Cuba durante esse período. O quartel de Moncada é o primeiro processo, a primeira etapa da Revolução Cubana, onde Fidel Castro tentou tomar de assalto do dia 26 de julho de 1953, antes de tornar-se guerrilheiro. Então, ele é muito famoso até hoje, sendo um dos primeiros pontapés para a Revolução Cubana. Sob a liderança de Fidel Castro, Camilo Cienfuegos e Ernesto Che Guevara, um grupo de aproximadamente 80 homens vindo do México no iate Gramna, retorna à ilha e é quase massacrado por forças de Batista. Entre 1956 e 59, o grupo, chamado de M26/7,
conseguiu vencer e conquistar várias cidades do território cubano. Lembrando que Cuba, se eu não me engano, tem 10 cidades ao total, porque é uma ilha bastante pequena. Unindo vários grupos de oposição ao regime de Batista, conseguiram tomar o poder prometendo respeitar a Constituição de 1940, que era a Constituição bastante moderna. Fim de qualquer interferências ou chamada ingerência estrangeira, era o que eles prometiam. Reforma agrária, pegando essas terras que estavam na mão de grandes americanos, principalmente americanos que tinham grandes faixas de terra lá, então apropriar e dividir a população, a aceleração da industrialização, uma industrialização que ainda era bastante fraca, e, obviamente, geração de emprego. Então, essas eram as ideias da Revolução. E aqui as imagens da Revolução, e aí tem, por exemplo, o Fidel Castro e ali algumas pessoas ali durante esse processo de revolução. As mulheres foram ativas na Revolução Cubana, como, por exemplo, a chamada Eide Santa Maria, que já estava nesse Sierra Mestra quando Fidel e os demais chegaram. E aí nas imagens você tem a Elba, a Célia e a Vilma, que eram bastante empenhadas no processo de revolução. Entrada em Havana, o discurso de Fidel Castro, uma foto que entrou literalmente para a eternidade. Principalmente essa primeira foto, que é a foto a qual eles estão fazendo a marcha que vai entrar na cidade de Havana, obrigando então Batista a renunciar, e aí Fidel Castro vai se tornar o grande líder do Partido Comunista de Cuba e, obviamente, de próprio Cuba. Ele é literal, olha essa segunda foto, a qual ele está com várias pombas ali ao redor dele, simbolizando então a paz, essa paz que era simbolizada pela pomba branca. O governo revolucionário defendia uma reforma agrária e o controle estatal das indústrias do país. No dia 15 de 4 de 1959, Fidel visita os Estados Unidos para tentar ainda ter essa relação de amizade com os Estados Unidos. Apesar de a Casa Branca ter reconhecido o novo regime 6 dias após a tomada de poder, Eisenhower, que era então presidente da República, não recebeu ele. No dia 5 de 7 de 1960, ou seja, um pouco mais de um ano, o governo anunciou que todas as empresas americanas em Cuba seriam nacionalizadas sem indenização. Isso que revoltou os Estados Unidos. Primeiramente, os Estados Unidos reconhecem o processo revolucionário, no entanto, logo depois eles não recebem o Fidel, que fica putaço com isso e começa a ter uma relação próxima com a União Soviética, beleza? Com o apoio da União Soviética, eles estatizam todas as empresas americanas sem indenização nenhuma. Os Estados Unidos, então, reduzem a cota de importação de açúcar em 95%. Vocês lembram qual era o principal produto de exportação? Cana-de-açúcar. Pois é, o principal comprador de cana-de-açúcar de Cuba, obviamente, era os Estados Unidos. E quando eles fazem isso, cara, é um quebra na economia cubana. E aí, então, olha aí nessa visita que o Fidel Castro fez na cidade de Nova York, durante a visita no dia 21 de 4 de 1959. Ele sendo carregado pelos americanos como um grande revolucionário. Sem apoio, o governo cubano se aproxima da União Soviética. Fidel e Khrushchev da ONU em 1960. Lembrando que esse Khrushchev era o então presidente da União Soviética. Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre visitam então Cuba para expressar apoio à revolução. Lembrando que os dois é um dos principais filósofos contemporâneos da atualidade, que inclusive Simone de Beauvoir já caiu no Enem e o Sartre também já caiu no Enem, como um grande pensador da contemporaneidade. Vamos lá entender que a gente já está começando a entrar para o final. No dia 3 de janeiro de 1961, o governo John Kennedy rompeu ligações diplomáticas com o país, por causa daqui na próxima a gente vai ver, a Guerra Fria está acontecendo. Então, Kennedy percebeu dentro de Cuba um problema sério. Um país muito próximo dos Estados Unidos, com ideais iguais da União Soviética. No dia 16 de abril de 1961, Castro declara Cuba um Estado socialista. Lembrando que a Revolução foi em 69, mas ali a 69 e 61 não era socialista, era uma revolução. No entanto, não de cunho socialista. Quando Fidel Castro faz isso, em 17 de abril de 61, tentativa de contragolpe patrocinada pelos Estados Unidos, a chamada invasão da Baía dos Porcos, La Batalha de Girón. Essa batalha vai ser um dos principais processos, porque os revolucionários vão tentar impedir que os Estados Unidos transformem Cuba novamente em um protetorado, expulsando então os revolucionários de Cuba. No dia 7 de fevereiro de 1962, o governo Kennedy inicia o chamado embargo total contra Cuba, além de diversas ações de sabotagem.
É isso que normalmente sempre é citado nos vestibulares. É esse embargo econômico, criado por então o presidente Kennedy, porque Cuba se tornou um país socialista. Esse embargo econômico, lembrando que o Estado já tinha diminuído sua exportação de Cuba, esse embargo econômico vai fazer com que todos os países que estivessem do lado dos americanos, dos Estados Unidos, parem de comercializar com Cuba. Basicamente é isso, parem de comercializar com Cuba. Não só isso, lembrando que todo o mar ao redor de Cuba é controlado pelos Estados Unidos, então isso vai também trazer um problema econômico gravíssimo para Cuba. Discurso de um desfile no 1º de maio em Havana. 1º de maio é dia do trabalho, lembrando disso. Fidel disse: a revolução não tem tempo para eleições. Não há governo mais democrático da América Latina do que o governo revolucionário. Então, com isso, Fidel Castro acaba com eleições dentro de Cuba. Até hoje, não tem eleições democráticas cubanas. No ano de 1962, a Conferência de Punta del Este, no Uruguai, Cuba foi excluída da OEA, que é um grupo americano de ajuda econômica. Com exceção do México, todos os países romperam relações diplomáticas e comerciais com Cuba, sob o pretexto que Cuba estava exportando sua revolução para toda a América Latina. A retorno para a OEA só vai acontecer em 2009, graças ao Brasil, que vai apoiar novamente essa inserção de Cuba nesse grupo econômico da América Latina. O episódio conhecido como Crise dos Mísseis de Cuba ocorreu em outubro de 1962. Foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. Gente, a gente vai voltar a falar disso na próxima aula. Mas essa crise dos mísseis vai causar um problema sério de Cuba. Por quê? O que vai acontecer? A União Soviética vai mandar mísseis atômicos para dentro da cidade, para dentro de Cuba. E aí causando uma crise seríssima, porque aí os Estados Unidos viu isso como uma afronta. Obviamente, era literalmente uma afronta, e começa um processo de briga entre Estados Unidos e União Soviética mais acirrado durante toda essa Guerra Fria. Filmes que você vai ver isso, um filme muito sério chamado X-Men Primeira Classe. O X-Men Primeira Classe se passa exatamente nesse período. O final do filme é exatamente isso. Beleza? É muito legal assistir porque você conhece aí essa jogada de Guerra Fria. Os soviéticos, em resposta à instalação de mísseis nucleares na Turquia em 1961, instalou mísseis nucleares em Cuba. É óbvio, foi uma resposta. Lembrando que a Turquia até hoje tem uma relação diplomática com os Estados muito grande, com questões de exército e tudo mais. A Turquia fica tão perto da Rússia quanto Cuba fica perto dos Estados Unidos. Kennedy, então, exigiu a retirada de mísseis e ameaçou iniciar uma guerra contra a União Soviética. Os soviéticos, então, exigiram o compromisso dos Estados Unidos de não tentar invadir Cuba em troca da retirada dos mísseis. Então, tentando, porque existe um medo de uma guerra muito grande. Inclusive, você está novamente, a Umbrella Academy está passando durante os anos 60. A segunda temporada se passa durante os anos 60, durante esse período. Inclusive, o fim do mundo a qual eles tentam barrar dessa vez é exatamente essa crise de mísseis que está acontecendo. Desculpa aí que é spoiler. Vamos lá. Base de mísseis soviética estava sendo montada em Cuba. Aí, as bases de mísseis que estavam sendo montadas em Cuba, muito, 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 muito desenvolvido, feito pela União Soviética. Vamos já terminar aqui. Castro Alves vai falar, então Fidel Castro vai falar para a Veja em 1977. Olha, em Cuba há presos políticos, inclusive alguns milhares. Não vou dizer que há 3 presos. Deve haver 2.000 a 3.000 presos políticos. Em certo momento, houve em Cuba 15.000 presos políticos. Houve mais, posso lhe dizer, que houve um tempo em um pouco mais de 15.000 em 1961. Logo após a tentativa da invasão da Baía dos Porcos, a cada mês ocorriam dezenas de desembarques clandestinos de armas em Cuba, que os Estados Unidos estavam levando armas para Cuba. Com isso, pessoal, a gente tem que lembrar que a China era uma ditadura, onde tinha presos políticos, tinha campos de concentração, e foi muito famoso a ideia de lo paredón, até o BBB, não tem o paredão do BBB? Foi tirado lá no BBB de um cara que ele falou, esse lance de mandar alguém toda semana para fora, na verdade parece o paredão da Revolução Cubana, porque colocava o paredão e fazia o fuzilamento de pessoas. Foram mortas mais, se eu não me engano, mais de 40.000 pessoas nesses primeiros anos de Revolução.
matando burgueses, matando todo mundo que era contra a Revolução ou que eles achavam que era contra a Revolução. O governo cubano passou a defender a insurreição armada da América Latina, treinando guerrilheiros estrangeiros no seu território. Inclusive, até mesmo brasileiros foram para Cuba fazer esse treinamento de guerrilha para implantar o socialismo em toda a América Latina. Em julho e agosto de 1937, fundou-se a Havana, a Organização Latino-Americana da Solidariedade, cujo lema era o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Che Guevara abandonou o governo de 1965, seguindo para o Congo, com 100 guerrilheiros. Morreu na Bolívia em 1937, devido às Farc, que até hoje tem muito poder dentro da Bolívia. Olha aqui, vamos começar. E aí, a Revolução Cubana, que já estava em processo de fortalecimento nos anos 65, passa para então Angola. Começou o envio maciço de tropas cubanas para Angola, onde teve a Batalha do Guido-Cuanavale, em Angola. Lembrando que Angola é um país dentro de um processo de briga devido à Guerra Fria. Sul-africanos expulsos de Angola precipitaram o fim do apartheid na independência da Namíbia. Tropas cubanas que fizeram presentes em vários países como Congo, Etiópia e nações da América Latina. Todos onde eles fizeram presença foi para insuflar a revolução de cunho socialista dentro desses países. No dia 31 de 10 de 1980, o êxodo em massa dos cubanos para os Estados Unidos, conhecido como êxodo de Mariel. Os cubanos começaram a seguir para os Estados Unidos no dia 15 de abril, quando, depois de uma desaceleração da economia do país, o governo anunciou que quem quisesse deveria partir. Foi aí então que aconteceu que 125 mil cubanos atravessaram para a Flórida. Vários eram criminosos comuns. O êxodo se mostrou com um problema para o presidente até então, que é o Jimmy Carter. Então, nos anos 80, basicamente devido a uma crise econômica que assolou devido aos embargos comerciais, tudo mais, até mesmo os investimentos. Lembrando que nos anos 80, o então presidente da União Soviética vai pro fim aos investimentos da União Soviética nos países socialistas, o que vai aprofundar ainda mais a crise econômica de Cuba. E aqui, as sanções econômicas a ilhas, a quais foram condenados por várias vezes a Assembleia Nacional Geral da ONU. Então a gente vai conhecer um pouquinho desses embargos. Cuba aprofundou sua dependência com as nações socialistas e sustentou sua economia por meio de auxílios e acordos feitos com a União Soviética. Então, até enquanto a União Soviética estava lá sustentando eles, estava tudo bem. O país destacou-se nas áreas de educação e na saúde, tem um dos melhores IDHs da América Latina. De fato, Cuba é o 6º lugar dos melhores IDHs da América Latina. O Brasil é o 16º. 17º. A partir da década de 1990, o desmonte da União Soviética exigiu reformulação da política econômica do país. Sob o comando de Raul Castro, então irmão do Fidel Castro, a ilha vem passando por reformas políticas e econômicas e, no momento, tem um futuro incerto. Tudo indica que a revolução dentro de Cuba está acabando por causa que eles estão abrindo economicamente. Graças ao intermédio do Papa Francisco, ou seja, em 2014, os Estados Unidos e a União Soviética e Cuba voltaram a ter umas relações diplomáticas, inclusive pondo fim em alguns embargos comerciais. No entanto, em 2017, devido ao Trump, o norte-americano Trump anunciou uma revisão de acordo com Cuba, apontando para o aumento de restrições, sem que se apresente nada definitivo em relação a essas questões bipolares. Então, na verdade, o presidente Trump falou que vai revisar esses embargos, só que ele, na verdade, ele não quer revisar para abrir ou acabar os embargos, mas até mesmo para aumentar os embargos econômicos de Cuba. Ok? Che Guevara, que é um grande nome dessa revolução, se tornou um símbolo do socialismo para o mundo inteiro, principalmente na América Latina, se tornando até mesmo um símbolo do capitalismo, estampado em várias camisas e coisas capitalistas no geral. Che Guevara, sua foto icônica, tirada pelo guerrilheiro Albert Corda, foi apropriada e reapropriada ao longo desses 50 anos no mundo inteiro como símbolo. Ele é um símbolo socialista, mas na verdade ele virou uma estampa capitalista, né? Enquanto isso, na fenda do biquíni, vamos na próxima aula falar sobre Guerra Fria. E aí eu deixo vocês esse meme falando sobre a Guerra Fria. Vamos lá. Os Estados Unidos falam, eu retirei as tropas do Vietnã. Aí o cara fala, o que significa isso? Aí o Bob responde, é que ele perdeu a guerra, mas não quer admitir. Ele, não significa não. Aí Vietnã, aí para, ele vai assustar. Porque, de fato, a Guerra Fria
ela vai acontecer em países, em brigas entre capitalismo e socialismo em países. É aí que os Estados Unidos e a União Soviética vão mostrar sua força. E no caso do Vietnã, eles vão perder. E com isso chegamos ao fim dessa aula. Espero ver todo mundo na próxima aula, ok?